Olá, turminha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor durante a nossa aula de hoje. E por falar nesta aula de hoje, vamos lá dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento e no detalhamento? Olha só aí na telinha aparecendo para vocês, objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexão sobre o sentido das cronologias. E o detalhamento, a diversidade étnica e cultural da Amazônia pré-colonial. Isso mesmo, turma. Hoje na nossa aula a gente desembarca dentro da Amazônia, vamos conhecer aí um pouco mais sobre toda essa diversidade étnica que existia e ainda existe, né, na região da Amazônia, lá do período pré-colonial, que foi se estendendo até os dias atuais, com algumas que ainda resistem e lutam para permanecer ocupando seus territórios dentro da Amazônia. Então, vamos lá, vamos ver o conteúdo da nossa aula. É isso aí, galera. Então, hoje nós vamos falar sobre essa diversidade étnica e cultural na Amazônia pré-colonial. Olha só o que diz aí a nossa primeira cartela, olha. A Amazônia, antes da chegada dos colonizadores europeus, era uma região rica em diversidade étnica e cultural, habitada por vários povos indígenas que desenvolveram sociedades complexas e adaptadas ao ambiente exuberante e desafiador da floresta tropical. Então a gente vai ver que antes da chegada dos colonizadores aqui pelo continente americano, principalmente aqui dentro da Amazônia, a região amazônica ela era uma região rica em diversidade étnica e cultural, ou seja, tinham vários grupos de pessoas que ocupavam determinada região que tinha ali suas características, seus costumes, suas tradições. Então a gente vai ver que existiam vários povos indígenas que ocupavam essa região e que acabaram desenvolvendo aqui, dentro da região da Amazônia, sociedades complexas e adaptadas à realidade da Amazônia, da floresta tropical que existia e existe aqui na nossa região, né? Olha só, essa diversidade étnica era expressa não apenas nas diferentes etnias, mas também nas suas línguas, tradições, práticas culturais e modo de subsistência. Só para a gente entender como era grande essa diversidade dentro da região. Não era só na etnia tal ou etnia tal. E existia também as diferenças das línguas. A gente tinha uma variedade gigantesca de línguas faladas dentro da Amazônia. Cada grupo tinha ali as suas tradições, as suas lendas, os seus costumes, as suas práticas culturais, os seus rituais. Então, isso era muito diversificado dentro da Amazônia. Então, a gente vai ver aí vários povos indígenas que vão ter aí todas essas diferenças étnicas, essas diferenças culturais dentro da região da Amazônia, como a língua, tradições, as práticas tradicionais, as práticas culturais e o modo de subsistência, o modo que esses povos buscavam desenvolver ali para sobreviver dentro da região da floresta amazônica. Olha só, porque, galerinha, a região amazônica era lar de inúmeras tribos e grupos étnicos, tá? Cada um com a sua própria identidade única, tá? Dentre esses grupos, nós vamos ver aí se destacar os Yanomamis, os Kayapó, Munduruku, Marajoara e entre muitos outros povos que ocupavam aqui a região da Amazônia, tá? Cada grupo indígena, olha só, cada grupo indígena tinha suas próprias tradições, mitologias, práticas agrícolas e sistemas de organização social. Então a Amazônia ela tem uma extensão territorial gigantesca e dentro dessa extensão territorial,
vão estar distribuídos esses povos indígenas, esses povos tradicionais, em várias regiões, e cada uma vai ter ali as suas próprias tradições, as suas crenças, a sua prática agrícola, aquele produto que eles mais consomem em determinada região, o seu sistema de organização social, cada uma é diferente. Vai ter algumas coisas comuns entre esses grupos de povos indígenas que vão ocupar a região da Amazônia. Mas cada um tem ali a sua particularidade, acaba se diferenciando em algum ponto ou outro, tá? Olha só, nós vamos ver que a língua, ela também desempenhava um papel crucial na diversidade étnica da Amazônia pré-colonial. Nós vamos ver inúmeras línguas indígenas que eram faladas na região, refletindo essa multiplicidade de culturas presentes. Como assim, professor? Multiplicidade. Essa variedade, essa quantidade, havia muitas culturas presentes dentro da região amazônica. Por isso que a gente fala essa multiplicidade de culturas presentes. E essas línguas eram veículos de transmissão de conhecimento, tradições orais e histórias que moldam a identidade de cada grupo étnico. Então, a preservação dessas línguas é importante, e era importante naquele contexto, porque ela era o veículo de transmissão, era a forma que as pessoas tinham de conhecer ali as suas tradições, as tradições do seu povo, a história do seu povo, a história que deu origem àquele povo indígena de uma determinada região, e a identidade também de cada grupo étnico. Por isso, a língua desempenhava ali um papel crucial, um papel crucial aí na diversidade étnica da Amazônia e naquele contexto da Amazônia pré-colonial mais ainda, tá? Olha só, nós vamos ver aqui algumas línguas indígenas presentes na Amazônia antes da colonização europeia. A gente tem o Tupi-Guarani. O grupo Tupi-Guarani era uma família linguística abrangente que se estendia por várias regiões do Brasil, não só na região da Amazônia, tá? Se estendia aí por quase todo o território brasileiro, incluindo partes da Amazônia. E as línguas Tupi-Guarani eram faladas por grupos como os Tupinambás, os Tupiniquins e Guarani. A gente vai ter também o Arawak. O professor acha que é assim que se pronuncia, porque o indígena do professor não está muito legal hoje. E olha só, o grupo linguístico Arawak era difundido na Amazônia e em outras partes da América do Sul. As línguas arawaks eram faladas por vários povos, como os Taiano, Maiupurê e outros povos também que utilizavam esta língua, tá? O Arawak. Tínhamos também o Caribe. Grupos indígenas que falavam línguas da família Caribe eram encontrados em várias regiões, incluindo a Amazônia. Os caribes eram conhecidos por sua expansão por outras áreas que iam além da Amazônia, tá? A gente tinha também a língua G, embora esse principal foco das línguas G sejam nas regiões do Cerrado e do Planalto Central, algumas comunidades G também habitavam áreas próximas da região da Amazônia. Tínhamos também a língua Pano. O grupo Pano incluía várias línguas faladas na Amazônia, especialmente em áreas próximas aos rios Ucaraiali e Maranhão. Exemplos ali incluem Xipipo e Caxinauá. Acho que seria assim a pronúncia. A língua do professor hoje não está muito legal para falar aí nessa língua indígena. Também tínhamos ali o Macu. As línguas Macu eram faladas por povos da região no noroeste da Amazônia, perto da fronteira ali com o Brasil e a Colômbia. Então, só para a gente ter uma ideia dessa diversidade de línguas que eram faladas tanto na Amazônia quanto no Brasil como um todo, né? Mas dentro da Amazônia a gente vai ter aí uma grande concentração desses povos indígenas, e aí nós vamos ver aí essa diversidade linguística dentro da região da Amazônia. Olha só, essas são apenas algumas das famílias linguísticas presentes na Amazônia pré-colonial.
Cada uma dessas famílias compreendia aí várias línguas específicas, representando a diversidade cultural e linguística única das sociedades indígenas na região antes da chegada dos colonizadores, tá? As práticas culturais variam amplamente, desde rituais religiosos até as formas distintas de expressão artística. Então a gente vai ver aí que as práticas culturais desses povos que viviam na Amazônia pré-colonial, a gente vai ver aí que tinha ali uma prática cultural extremamente variada, desde rituais religiosos até as formas distintas de expressão artística. Cada grupo étnico desenvolveu suas próprias cerimônias, danças, músicas, artesanatos, formas de contar histórias que refletiam aí sua visão de mundo em relação à natureza e às suas crenças espirituais. Olha só, e no âmbito econômico, as populações indígenas da Amazônia pré-colonial eram mestres na adaptação ao ambiente complexo da floresta tropical. Então, os povos indígenas, populações indígenas da Amazônia pré-colonial, buscavam e conseguiam se adaptar a esse ambiente complexo que é a floresta tropical, né? Conseguiam se adaptar ali à agricultura, à economia, porque eles conseguiam se adaptar a essas mudanças climáticas que a região tem, que a floresta tropical tem, a alta e a baixa dos rios, enfim, conseguiam se organizar e se adaptar aí a esse ambiente complexo que é a floresta tropical. Certo, pessoal? Continuando, então, olha só. Então, a gente vai ver que existia essa diversidade gigantesca na região dos povos indígenas que ocupavam essa região da Amazônia pré-colonial. Nas práticas agrícolas, a gente vai ver aí a prática da coivara, por exemplo, a agricultura itinerante e a domesticação de plantas sendo algo comum, permitindo a produção de alimentos em harmonia com a biodiversidade local. Além disso, nós vamos ver também a questão da pesca e a caça, que desempenhavam papéis fundamentais na subsistência dessas comunidades. Então a gente vai ver que as práticas agrícolas, prática da coivara, era algo muito comum nesses povos da Amazônia pré-colonial. A gente vai ver também que a pesca vai ser algo importante para a subsistência, para a alimentação desses povos indígenas que ocupavam a região. Nós vamos ver também, olha só, que a diversidade étnica da Amazônia pré-colonial não significava apenas uma coexistência de diferentes grupos, mas também uma interação constante. Comércio, alianças matrimoniais e conflitos territoriais eram aspectos da dinâmica entre as diversas etnias, contribuindo para a construção de uma rica tapeçaria cultural. Olha só, é importante a gente entender que dentro da Amazônia pré-colonial, por mais que existissem diferentes grupos com línguas diferentes, com costumes diferentes, com tradições diferentes, a gente também pode dizer que existia aí uma interação constante. Havia ali relações de comércio, de troca de produtos que cada etnia, cada grupo ali indígena produzia. Haviam também alianças matrimoniais, onde grupos acabavam realizando casamento entre pessoas de grupos diferentes para tentar manter ali um equilíbrio, uma proteção, um controle, algo muito comum do que a gente ouve falar, né, em filmes da Europa, dos reinos que foram se consolidando na Europa. Aqui dentro da Amazônia a gente também via essas relações de alianças matrimoniais e conflitos territoriais, né, que também era algo comum quando uma etnia queria tomar as terras aí, a propriedade de outra, tomar as terras de outro grupo que estavam estabelecido em determinada região. Para entender que esses grupos eles acabavam se relacionando, havia ali uma interação entre eles dentro da Amazônia pré-colonial. Olha só, é importante a gente notar que essa diversidade era dinâmica e fluida, certo? Com as comunidades indígenas adaptando-se continuamente às mudanças ambientais,
sociais e culturais ao longo dos séculos. Então, é interessante que a gente entenda que essas relações, essa dinâmica dessas relações que existia dentro da região Amazônia, era algo que acabava conseguindo fazer com que esses povos, essas comunidades indígenas fossem se adaptando e conseguindo aí continuamente, né, controlar essas mudanças ambientais, se adaptando a essas mudanças ambientais, essas mudanças sociais e essas mudanças culturais que iam acontecendo aí ao longo do século, antes mesmo da interação aí da chegada dos europeus dentro deste período da Amazônia pré-colonial, tá bom? Continuando, olha só, essas relações complexas, essas relações que foram se estabelecendo dentro da Amazônia, acabou dando origem aí aos grandes cacicados da Amazônia, que a gente vai chamar aí de cacicados complexos, tá? Os cacicados complexos da Amazônia. Antes da colonização europeia na Amazônia, as sociedades indígenas elas eram divididas e possuíam diferentes estruturas sociais e formas de governança. Em muitas dessas sociedades, em muitos desses grupos, os cacicados desempenhavam papéis cruciais na organização e liderança. Olha só, os cacicados complexos foram sociedades indígenas organizadas em torno de um chefe ou cacique que tinha poder político, religioso e militar. E eles se desenvolveram na Amazônia entre 1000 e 1500 anos depois de Cristo e são caracterizados por uma série de características. Olha só as principais características dos cacicados. Vamos ter aí grandes aldeias, agricultura intensiva, especialização ocupacional. Vamos ver aí os cacicados complexos desenvolvendo atividades comerciais e havia estabelecido dentro desses cacicados complexos uma hierarquia social. Olha só, vamos lá, parte por parte. Os grandes cacicados, as grandes aldeias, os cacicados complexos eram compostos por grandes aldeias com populações de até milhares de pessoas, tá? Na agricultura intensiva, nós vamos ver aí os cacicados complexos praticando uma agricultura intensiva, cultivando uma variedade de plantas, incluindo mandioca, milho, batata doce e outras raízes que eles consumiam naquele período, tá? Vamos ver aí também o seguinte, a especialização ocupacional, aonde os cacicados complexos acabaram ali se caracterizando por uma divisão do trabalho com pessoas se especializando em diferentes atividades, como aquelas pessoas que pertenciam a esse cascado se especializavam na prática da agricultura, outros na pesca, outro na caça, outro no artesanato e até mesmo aqueles que se especializavam em guerra, visto que esses grupos acabavam de vez em quando entrando em conflito, né? Também vamos ver aí uma das características do cacicado, a atividade comercial, né? O comércio. Os cacicados complexos participavam de um comércio regional, trocando mercadorias entre si, e a questão da hierarquia social, que os cacicados complexos eram hierárquicos com caciques, com o cacique no topo da pirâmide social. Então, só para a gente ter uma ideia aí dessas características dos cacicados da Amazônia, os cacicados complexos da Amazônia. Olha só, o surgimento dos cacicados complexos pode ser atribuído a uma complexa interação de fatores históricos, sociais, econômicos e ambientais. A riqueza e a diversidade desse ecossistema desempenharam um papel crucial no desenvolvimento de estruturas sociais mais elaboradas. E olha só aqui, entre os fatores determinantes para o surgimento dessas sociedades complexas na região, destacam-se o desenvolvimento da agricultura intensiva, o aumento da densidade populacional e o controle ou o contato com outras culturas. Por quê? O desenvolvimento da agricultura intensiva, nós vamos ver a agricultura intensiva permitindo que as populações indígenas crescessem, o que levou a população a um desenvolvimento de uma estrutura política mais complexa. O aumento da densidade populacional
acabou levando a uma intensificação da competição por causa de recursos, e o que levou ao desenvolvimento de estruturas políticas mais centralizadas para resolver os conflitos, tá bom? E o contato com outras culturas, nós vamos ver que o contato com essas culturas, com povos andinos, pode ter também influenciado no desenvolvimento dos cacicados complexos da Amazônia. Esses são fatores que acabaram, de certo modo, contribuindo aí para a origem dos cacicados complexos dentro da região da Amazônia, tá? Olha só, os cacicados complexos tiveram um impacto significativo na história da Amazônia e eles foram responsáveis aí por grandes obras de engenharia, como terraços agrícolas e sistemas de irrigação. Eles também foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma cultura material sofisticada, incluindo cerâmica, ourivesaria e instrumentos musicais. E os cacicados complexos começaram, então, a declinar, começaram a chegar ao fim por volta do século XVI, com a chegada dos europeus, tá? Aí nós vamos ver aqui na Amazônia Oriental, sofrendo aí com esse impacto, os Mundurucum, os Caiapós e os Chavantes, certo? Continuando. A conquista espanhola e portuguesa da América levou à destruição de muitas aldeias indígenas e à morte de milhares de pessoas. E os cacicados complexos que sobreviveram foram gradualmente absorvidos por outras sociedades indígenas ou pelos colonizadores europeus. Aqui estão alguns exemplos de cacicados complexos que existiam na Amazônia. A Amazônia Central, nós vamos ter aí os Amágua, os Tapajós e os Tupinambás. E na Amazônia Ocidental, nós vamos ter aí Aruac, os Baniuá, acho que é assim que se pronuncia, e os Yanomamis, certo, galerinha? Então, olha só, vamos conhecer aí um pouquinho mais de cada uma dessas etnias que ocupavam aqui a região. Vamos começar com os Yanomamis, olha só. Os Yanomamis são um grupo indígena que habita a região amazônica, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, organizam-se em comunidades, praticam a caça, a pesca e a agricultura de subsistência. Sua cultura inclui aí uma espiritualidade marcada por rituais xamânicos, enfrentam desafios devido ao contato com o mundo externo, incluindo doenças e conflitos territoriais. A criação da terra indígena Yanomami busca proteger o seu território, mas desafios persistem, destacando a importância dos Yanomamis na preservação da Amazônia e dos direitos indígenas, tá? Outro povo indígena, outro grupo indígena que remonta aí há muito tempo, que ainda persiste até os dias atuais, assim como os Yanomamis, nós vamos ter aí os Caiapós. Olha só, os Caiapós são um grupo indígena da Amazônia, da região amazônica, especialmente nos estados brasileiros do Pará e Mato Grosso, vivem em comunidades autônomas, baseando sua subsistência na agricultura, caça e pesca. Sua língua pertence à família G e sua cultura inclui práticas rituais e artes tradicionais. Conhecidos pela resistência à invasão, têm participado ativamente na defesa da Amazônia e dos direitos indígenas, enfrentando desafios contemporâneos com a exploração de recursos naturais e o desmatamento, tá? Outro grupo indígena que vem aí desde essa época da Amazônia pré-colonial, que vão resistindo ao longo do tempo, são aí os Mundurucus. Olha só, são um grupo indígena da região amazônica, concentrado principalmente no estado do Pará, no Brasil, né? Ao longo dos rios Tapajós, tradicionalmente eram povos ribeirinhos que dependiam da pesca, caça e agricultura. Sua cultura inclui a língua Munduruku, práticas agrícolas. Sua cultura, né, inclui a língua Munduruku, práticas agrícolas, rituais e o artesanato. Ativamente estão envolvidos em ativismo, resistem às ameaças externas com projetos de barragem e atividades mineradoras, buscando preservar suas terras e o modo de vida frente aos desafios contemporâneos. Vamos ter também aí os povos marajoaras, olha só.
Os Marajoaras foram uma antiga civilização indígena que habitou a ilha do Marajó, na região amazônica, ali entre o ano de 400 e 1400 d.C., conhecidos por sua cerâmica descritiva, praticavam agricultura, pesca e caça. Eles viveram em aldeias com estruturas sociais complexas, incluindo uma elite governante, realizaram projetos de terraplanagem, criando montes artificiais. O declínio dessa civilização ocorreu ali por volta do século XIV, possivelmente devido às mudanças climáticas e fatores sociais internos. Seu legado arqueológico, especialmente as cerâmicas elaboradas, é uma parte importante dessa fase pré-colonial da região, certo? Além dos povos marajoaras, que não deixaram de existir, né, devido a essas questões que nós apresentamos, vamos ter aí também os povos indígenas tucanos. Olha só, os povos indígenas tucanos habitam principalmente a região amazônica, mais especificamente o Alto Rio Negro, que abrange aí os territórios do Brasil, Colômbia e Venezuela, e esses povos possuem uma tradição cultural rica e uma linguagem diversificada. Tucano, eles se organizam em clãs tradicionalmente subsistindo da pesca, caça e agricultura, são conhecidos por seu artesanato, enfrentam desafios do contato com o mundo externo, buscando preservar a sua identidade cultural e enfrentando questões contemporâneas, como saúde e pressões territoriais. Os tucanos desempenham um papel vital na preservação da biodiversidade e na diversidade cultural da Amazônia. Olha só, então a chegada dos europeus a partir do século XVI trouxe consigo transformações dramáticas nesse cenário, impactando profundamente as tradições e estruturas sociais das populações indígenas da Amazônia. No entanto, a herança dessa diversidade étnica e cultural persiste, sendo um elemento vital para compreender a riqueza histórica da região amazônica. Então, turminha, olha só, por mais que os europeus tenham chegado aqui no século XVI, fizeram todas as transformações, acabaram com os cacicados complexos, como a gente viu, alguns grupos indígenas persistiram e resistem até os dias atuais, outros, infelizmente, acabaram deixando de existir, foram ali duramente massacrados pelos europeus que ocuparam a região, mas uma grande parte ainda luta e resiste, tentando manter ali as suas tradições, a sua cultura, seus costumes, seus valores, suas tradições. Por isso, é importante a gente conhecer a história da Amazônia e entender esse tapete, né? Essa mistura de vários povos com costumes, línguas, tradições dentro da região, para que a gente possa conhecer a nossa história. Conhecer a nossa história nos faz nos sentir parte dela. Por isso é importante a gente investigar e conhecer cada vez mais a história desses povos indígenas, seus costumes, suas tradições, para que a gente consiga se entender dentro deste contexto da Amazônia, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente se encontra aí numa próxima aula. Até a próxima!